5 horas e 59 minutos, falta um minutinho para 6 horas da manhã. Daqui a pouco tem Bora São Paulo com o Joel da Atena e com a Laura. Agora a gente vai com imagens ao vivo da nossa capital paulista. Olha aí, ó, amanhecendo em São Paulo. Bom dia para você, paulista. Bom dia também, paulistano. A previsão é de chuva. Atenção. Chuva na capital paulista é a previsão. Agora você vai ficando com o meu amigo Joel da Atena e com a competentíssima Laura Ferreira no Bora São Paulo. O primeiro jornal volta na segunda-feira. Um bom final de semana a todos. Tchau. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Paula Valdez, agora às 6 da manhã em ponto pelo horário de Brasília. E a partir deste momento estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV nessa sexta-feira, dia 20 de março. Acabou o verão, hein? Já estamos no outono a partir de agora. E é claro que ao longo do nosso encontro, que vai até às 8 horas da manhã, eu vou te deixando muito bem atualizado sobre todas as notícias, principalmente de coronavírus. Na Itália segue a pior situação, sempre com recordes aí de mortes em 24 horas. Aqui no Brasil também aumentou o número, como tem acontecido todos os dias, de mortes e também de casos confirmados de coronavírus. A gente vai falar sobre várias medidas de governos estaduais e do governo federal que foram adotadas ontem e dita aos jornalistas e levada até vocês, tá? E a partir dos próximos dias, em alguns municípios, por exemplo, já começa o fechamento do comércio, shopping centers aqui em São Paulo, alguns já estão fechados, assim como a academia. A recomendação é, se você pode, fique em casa. Quando a gente tem que trabalhar, a gente está trabalhando, mas tomando todas as medidas possíveis aqui para a gente tentar minimizar esse problema, né? O que todo mundo fala que está nas nossas mãos, essa disseminação. Então vamos lavar as mãos direitinho e tentar principalmente proteger os nossos idosos. Agora, 6:01, já a gente fala mais sobre isso e sobre os dados de coronavírus pelo Brasil e pelo mundo. Enquanto você está em casa, não sei se você está como eu, que ainda tem que sair para trabalhar, ou se consegue fazer home office, enfim, vai acordando com tranquilidade por aí, vai ligando a TV, me assistindo, que eu vou te deixar a par de tudo que é importante você saber para ficar muito bem informado nessa sexta-feira, tá? A gente também abre a sua janela, que é o nosso telão aqui, para olhar lá para fora, ver como amanhece essa sexta-feira em algumas capitais do país. Começo te mostrando, inclusive, capital paulista, com o céu nublado, tá? Nessas primeiras horas do dia. Lá no fundo a gente tem a Avenida Paulista com bastante nebulosidade. Ali embaixo a gente tem a Doutor Arnaldo, tá? Com uma movimentação pequena até que de veículos. Aliás, em São Paulo, o trânsito de veículos está muito tranquilo nos últimos dias, né? A gente está com o rodízio municipal suspenso por tempo indeterminado. 21 graus marcam os termômetros agora. Esse inicinho de outono já vai ter cara da estação, tá? Hoje a gente já pode ter chuva a qualquer momento. E olha ali a temperatura máxima no sábado e também no domingo, 24, 23 graus. É uma queda da temperatura por conta da frente fria que avançou, provocando essa mudança no tempo. E aí nos próximos dias, hoje e amanhã ainda tempo instável, com sol em alguns momentos, chuva em outros e temperatura amena, tá? Então muda bastante em relação ao calor dos últimos dias. Ainda falando de trânsito em São Paulo, a gente tem o Motolink sempre circulando pelas principais ruas e avenidas da cidade. Ele está agora circulando pela Marginal Tietê. Por lá a gente está vendo pelas câmeras aí do Motolink que o fluxo de veículos está normal até, está tranquilo. A gente vê alguns ônibus circulando, inclusive por lá. Ontem, durante a entrevista coletiva do governador de São Paulo, João Dória, ele foi contra, ele pediu ajuda de algumas prefeituras que estavam pedindo aí para que não acontecesse mais aquele ônibus intermunicipal, como, por exemplo, vai começar a acontecer do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, ele não queria mais que esses ônibus circulassem entre alguns municípios da região metropolitana de São Paulo. O governador João Dória, durante a entrevista coletiva, pediu que volte atrás nessa decisão, porque muita gente que precisa continuar trabalhando precisa desse transporte e não acabar pagando mais por isso para chamar um aplicativo ou um táxi do seu bolso, né? Essa é outra imagem que a gente tem de outro momento ali da Marginal Tietê. A gente vê também uma movimentação tranquila nessas primeiras horas do dia. Para outras capitais pode achar que está muito movimentado, mas quem mora aqui em São Paulo, gente, vou contar para vocês que realmente as ruas estão
vazias aí nos últimos dias por conta da quarentena e por conta aí dessa recomendação de todo mundo trabalhar em casa, tentar não sair de casa por conta do coronavírus. Ainda escuro, faróis acesos, iluminação pública acesa também e atenção porque a gente pode ter chuva a qualquer momento do dia. 6h04, a gente continua o nosso giro de câmeras, mostrando para você o amanhecer em outras capitais do país. Agora, a gente vai até o Rio de Janeiro, praia de Copacabana, com 26 graus agora nos termômetros, bem mais vazia do que nos últimos dias. A recomendação é fugir de aglomerações, ou seja, fugir de praia lotada. A gente já vê quase ninguém, né? Nessas primeiras horas do dia, tem uma pessoa ali correndo, uma outra que passou de bike, uma movimentação bem menor, com o pessoal realmente aceitando, né? E respeitando essa recomendação. Falando agora do tempo, o céu ali ainda tem bastante nebulosidade, tá? Mas tempo seco por enquanto. No Rio de Janeiro também, esse início de outono vai ter cara aí da estação, tá? Com temperaturas mais amenas, céu um pouquinho mais nublado e chuva a qualquer momento. Para encerrar o nosso giro, te mostro como é que está esse amanhecer no centro-oeste do país. Imagens que chegam ao vivo de Brasília. Céu escurão ainda na capital do país, hein? A gente vê ali algumas marcas de água no asfalto por conta da chuva que caiu nas últimas horas. A gente ainda tem céu nublado, iluminação pública acesa, faróis dos carros também para passar por esse dia. 18 graus marcam os termômetros agora. Na região centro-oeste do país, a gente vai ter mais um dia de pancadas isoladas de chuva, como aconteceu ontem, como tem acontecido aí nas últimas semanas, tá? Temperatura sobe nas próximas horas com a diminuição da nebulosidade, o predomínio do sol em vários momentos, se aproximando dos 30 graus a máxima, e aí até o fim do dia, calor e umidade unidos acabam resultando em pancadas isoladas de chuva, e essa segue sendo a previsão para todo o fim de semana. Já já eu te conto como é que fica o tempo nessa sexta-feira e também no fim de semana em todo o Brasil. A gente fala mais também sobre a situação no trânsito, que está bem mais tranquilo o trânsito aí nesses últimos dias, com a recomendação de todo mundo que puder ficar em casa. Te conto agora quais são os grandes destaques de hoje. Para evitar a propagação da doença, Brasil proíbe voos e decide fechar fronteiras terrestres. Decreto de calamidade pública no Brasil chega ao Senado e será votado hoje de forma remota. Brasileiros do país inteiro se organizam e prestam homenagem aos profissionais de saúde na luta contra o coronavírus. O governo chinês insiste em pedido de desculpas de Eduardo Bolsonaro, que responsabilizou a China pela pandemia de coronavírus. O governo argentino anuncia a quarentena total para conter o avanço do coronavírus e se torna o primeiro país sul-americano a tomar esse tipo de medida. O número de mortos na Itália ultrapassa os 3.500 e já supera o total de vítimas fatais de coronavírus na China. Agora, 6h07, como em todos os dias a gente tem feito por aqui, a gente sempre começa esse nosso encontro te mostrando os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde todos os dias está divulgando dados sobre o número de casos confirmados aqui no Brasil e também em São Paulo, em algumas cidades e alguns estados. Então a gente tem a tabela para te mostrar e hoje a tabela está um pouquinho diferente. A gente está só com casos confirmados e mortes confirmadas, porque a partir de agora é só com esses números que o Ministério da Saúde vai começar a trabalhar, tá? Não mais divulgando aqueles casos que estão suspeitos e aqueles casos que já foram descartados, que era uma suspeita e que não é mais considerado, né? Foi diagnosticado que não é coronavírus. Bom, a gente tem, infelizmente, cada dia mais o aumento desses números. Então, de acordo com os últimos números divulgados ontem pelo Ministério da Saúde, a gente tem em todo o país 621 casos confirmados de coronavírus. E a gente teve também 6 mortes confirmadas por conta da doença. 4 mortes confirmadas aqui em São Paulo e 2 mortes confirmadas no Rio de Janeiro. A maioria desses casos, 621 confirmados, está em 2 estados. São Paulo, que tem 286, e o Rio, com 65 casos confirmados. E também os 2 estados que registraram essas 6 mortes. Com o avanço do coronavírus, o Ministério da Saúde deixou de contar os casos, então, suspeitos e descartados, como eu falei antes para vocês. Também lembrando que pelo menos 20 estados e o Distrito Federal já têm casos confirmados de coronavírus aqui no país. Bom, esse é o grande assunto dos últimos dias, da semana, vai continuar sendo
o grande assunto aí pelos próximos dias. Ontem, inclusive, a nossa live foi sobre a ligação de pessoas que têm problema cardíaco com o coronavírus. Se você quiser depois dar uma olhada, eu conversei por Skype. Eu falo que por Skype porque a gente está tentando aí manter também uma distância para nos proteger, já que a gente está trabalhando, né, com um cardiologista. Se você quiser, depois pode entrar lá no YouTube Band de Jornalismo e dar uma conferida. Tire suas dúvidas, é o nome da nossa live. Além disso, hoje, a partir das 7 horas da manhã, eu vou conversar com a nutricionista Daniele Fontes, para ela nos ajudar a respeito de imunidade, né? Como é que a gente pode garantir a nossa imunidade, aumentar a nossa imunidade em tempos de coronavírus? As pessoas falam tanto em imunidade, mas que alimentação é essa? Que restrição é essa? Ou que atividade física é essa? Enfim, de que maneira a gente deve se alimentar agora, neste momento, para tentar aumentar a nossa imunidade e assim diminuir os riscos de pegar coronavírus. Ou se pegar, acabar não ficando sabendo e ter consequências menores. Então, a Daniele Fontes também, por Skype, vai conversar comigo aqui às 7 horas da manhã, falando sobre esse assunto. E você pode tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Então, já pode, a partir de agora, mandar a sua dúvida para a gente, tá? Sua dúvida você pode mandar para a gente através do nosso WhatsApp. O prefixo é 11 999 589588. 999 589588, tá? Então vai lá, você manda o seu nome, seu sobrenome, a cidade de onde você está falando e já manda a sua dúvida sobre imunidade. O que você acha que você tem que se alimentar? De repente até tira uma foto pra gente ou faz um vídeo do seu café da manhã. Como é que tem sido a sua alimentação dentro de casa? E faz uma pergunta para a doutora Daniele que ela vai responder. Até porque muita gente está ficando muito tempo agora em casa, acaba beliscando isso e aquilo. De repente pergunta para ela, doutora, a gente fica muito tempo em casa, acaba beliscando. Tem alguma coisa que se a gente beliscar melhora a nossa imunidade e outra piora? Então, estou esperando a sua pergunta. Você tem 1 hora para fazer e aí eu converso com a doutora Daniele a partir das 7 horas da manhã, tá? Enquanto isso, também tem a nossa interatividade. Quero que você mostre pra gente, através do Twitter, usando a hashtag BandJornalismo, como é que tá a sua vida por aí. Você está trabalhando em casa? Como é que você está fazendo isso? Seus filhos estão em casa? Como é que tá a sua vida por aí? Pode fazer um vídeo, tirar uma foto, só me contar, mas tem que usar a hashtag BandJornalismo, tá? Me mostra como é que tá o seu café da manhã, como você está cuidando da sua imunidade a partir de agora, pra gente todo mundo se ajudar, né? Tá todo mundo nessa pela primeira vez, aí tem que ficar em casa, a gente sabe que é difícil para quem está acostumado e brasileiro está sempre na rua, está sempre na praia, está sempre com um monte de amigo, com um monte de família, está sempre com um monte de gente e agora tendo que se isolar, realmente está complicado, está difícil, então a gente pode ajudar um ao outro contando como é que está a sua experiência, o que está te fazendo melhor, e outra pessoa conta também a dela. Pela interatividade a gente vai mostrando e assim a gente tenta, não posso dizer dar as mãos, porque a gente não pode dar as mãos nesse momento, mas virtualmente vai dar as mãos para ajudar uns aos outros, tá? Então estou esperando a sua interatividade, me contando um pouquinho da sua quarentena e também a sua pergunta para a doutora Daniele, que às 7 horas da manhã eu converso com ela sobre imunidade. Bom, e depois de ser aprovado na Câmara, o decreto de calamidade pública no Brasil chega ao Senado. A votação de hoje vai ser feita de forma remota, por conta, inclusive, da pandemia do coronavírus. O repórter Ricardo Viula tem mais informações para a gente direto de Brasília.